Santa Catarina adere ao programa Audiência de Custódia. Frente Parlamentar vai atuar na consolidação da Defensoria Pública do Estado. Deputados dão parecer favorável à tramitação da proposta que cria súmula vinculante em Santa Catarina. E ainda o lançamento da campanha do governo no combate ao uso de drogas. Agora no Notícias da Semana. O governo do estado lançou esta semana uma campanha de combate ao uso de drogas. É mais um esforço do poder público para promover a reflexão sobre as trágicas consequências da utilização de entorpecentes. A iniciativa tem o apoio do parlamento catarinense. Drogas não dá mais para aceitar. Com esta frase, a campanha vai divulgar peças publicitárias com depoimentos reais. O conteúdo vai trazer informações que mostram o quanto as drogas prejudicam a vida do usuário, das famílias e afetam a sociedade. Nós temos que fazer um enfrentamento muito corajoso, muito forte. E a nossa ideia é que essa não seja uma ação apenas dos poderes públicos, mas da sociedade. E o programa principal é da conscientização. Então, por exemplo, com os diretores de escola, nós vamos fazer cursos de qualificação, de capacitação, com todos os professores, dentro dessa linha que o senhor coloca, para que a gente possa realmente discutir o assunto tecnicamente. Como é que você percebe que uma criança está envolvida? Nós já temos, o Ministério Público tem um levantamento fantástico de aonde ocorre, né, a polícia também, aonde ocorrem as prisões, em que lugar geográfico, se é perto das escolas, qual é a reincidência. A gente tem todo este mapa e as condições de atuar pontualmente. A campanha de iniciativa do governo do estado será divulgada de forma conjunta com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Assembleia Legislativa. É muito importante essa campanha do governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente possa minimizar essa situação tão violenta, tão agravante que se encontra no nosso estado. Acho que essa integração importante do governo, dos municípios, do governo federal, vai fazer com que esses três segmentos importantes, que a educação, que a repressão e que a saúde, estejam presentes na vida dos drogados. Dados da segurança pública mostram que a criminalidade está ligada ao tráfico e ao uso de entorpecentes. A cada 10 casos de violência no país, 7 estão relacionados às drogas. Mas essa realidade o poder público quer mudar em Santa Catarina. A campanha vai mostrar que a prevenção é o melhor caminho para evitar o uso de drogas. E essa prevenção começa com educação. O destaque é para o PROERD realizado pela Polícia Militar. Parabéns ao governo, parabéns à secretária Angela Albino, parabéns à Assembleia Legislativa e aos demais órgãos que estão envolvidos nessa campanha. E com certeza nós haveremos de vencer essa guerra contra o tráfico. Nós entendemos que a prevenção que começa na família, passa pela escola, pelos meios de comunicação e que é isso que de fato vai desaguar naquilo que nós queremos, a conscientização por uma Santa Catarina sem drogas. No plano de combate às drogas do governo do estado, há várias ações. Entre elas estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, e o Reviver, que atua na recuperação dos usuários. Paralelo a estas iniciativas, serão divulgadas as peças publicitárias, que vão fazer uma provocação e trazer reflexões. A Assembleia Legislativa é mais uma parceira dessa mobilização de todos, por uma sociedade contra as drogas. É um problema de todos, que todos têm que exercer a sua função na plenitude, o governo fazendo a parte dele, o pai em casa, junto com a família, o professor na sala de aula, os colegas que estão longe das drogas poderem estar informados e preparados para fazer também uma abordagem com aqueles que estão por algum momento enfrentando um descaminho e todos juntos construirmos uma sinergia para atacarmos esta calamidade, esta epidemia que é o processo das drogas no Brasil e também aqui em Santa Catarina. Também na semana que passou, Santa Catarina aderiu ao programa Audiência de Custódia. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça. O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, esteve em Florianópolis para a assinatura do termo. Veja na reportagem de Tiago Toscani. Na audiência de custódia, o cidadão que for preso em flagrante tem o direito de ser apresentado a um juiz no prazo de 24 horas, com a presença de um advogado ou de um defensor público. Foi exatamente isso que aconteceu no Tribunal de Justiça na manhã dessa segunda-feira, logo após a assinatura do termo em que Santa Catarina entra no programa do Conselho Nacional de Justiça. O estado é o 15º do país a aderir à iniciativa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, participou do evento. Ele destacou a importância do programa, uma vez que hoje o Brasil é o quarto país que mais prende no mundo. Para o ministro, as audiências de custódia têm se destacado positivamente no país, porque trazem mais agilidade ao processo judicial. Na medida que um estado importante como Santa Catarina adere a essa iniciativa, eu penso que a audiência de custódia está plenamente consolidada no país. Não há nenhum óbice, nenhuma dúvida que se trata de uma iniciativa não apenas plenamente constitucional, mas realmente que contribui para o respeito dos direitos fundamentais da cidadania em geral, inclusive do preso, que não deixa de ser um cidadão. O ministro também destacou que tem consciência de que a estrutura do judiciário tem falhas, principalmente no interior, e que justamente por isso o programa vai ser implantado de forma gradativa, começando por Florianópolis. 2 audiências de custódia aconteceram na manhã desta segunda-feira com a presença do presidente do STF. Nos estados que já implementaram o programa, foi concluído que cerca de 50% das prisões preventivas eram desnecessárias. Partindo desse princípio, a expectativa do Conselho Nacional de Justiça é de gerar uma economia anual de mais de 4 bilhões de reais. Havia uma primeira impressão dos magistrados de que isso acarretaria mais trabalho, mas verificou-se em todos os estados em que isto foi implantado, em que essa iniciativa foi implantada, a audiência de custódia realmente passou a ser efetivada, que, na verdade, o trabalho do magistrado diminui, porque na medida em que ele, em 24 horas, recebe o cidadão preso em flagrante, ele em 5 a 10 minutos resolve a situação do preso, ao invés de deixar acumular processo, levar os processos para o seu gabinete ou para a sua casa, estudá-lo depois no papel com mais vagar. Após a solenidade no Tribunal de Justiça, Ricardo Lewandowski participou de um almoço na Casa da Agronômica, oferecido pelo governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado do PSD, Gelson Merizio, participou do encontro. Falando em justiça, deputados deram parecer favorável à tramitação da proposta de emenda constitucional que cria a chamada súmula vinculante em Santa Catarina. O novo instrumento promete agilizar o trabalho da justiça, mas a medida divide opiniões. O projeto de criação de uma súmula vinculante estadual não é unanimidade entre os parlamentares. A votação em plenário da admissibilidade do projeto de emenda à Constituição, que criaria essa súmula, expôs essas divergências. Foram 21 votos favoráveis à admissibilidade e 9 contrários. Como ganhou a maioria dos votos, a PEC agora segue tramitando no parlamento, passando primeiro por discussões nas comissões de mérito. A súmula vinculante é um instrumento do judiciário que já é aplicado em âmbito nacional desde 2004. Ela faz um resumo de casos semelhantes que devem ser decididos em um mesmo sentido, orientando a decisão dos magistrados e dando mais agilidade à justiça. Até agora, nenhum estado brasileiro conta com um instrumento semelhante. No plenário, o deputado Fernando Coruja, do PMDB, foi o primeiro a se manifestar contrariamente à admissibilidade. Para ele, a PEC proposta pela mesa da Assembleia Legislativa é inconstitucional. Eu entendo que esta PEC ela não obedece a esses critérios de admissibilidade. Por quê? Porque ela ofende os direitos e garantias individuais e a forma federativa do Estado. Porque o Estado não pode legislar sobre direito processual. Só quem pode legislar sobre direito processual é a União. Você fazendo um Estado, criar uma súmula vinculante, de forma que uma súmula do Tribunal de Justiça do Estado vincule as decisões do juiz de primeiro grau, ou as decisões de todos os prefeitos, de todas as câmaras de vereadores, administrativamente, ou de outros órgãos de administração indireta ou direta, é inconstitucional. Por isso que eu votei pela inadmissibilidade. Depois o mérito é outra questão. O deputado Jean Loureiro, também do PMDB, afirmou que há divergências dentro da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o assunto. E outros deputados pediram a aprovação da admissibilidade para a realização posterior de debates sobre a criação da súmula vinculante estadual. O presidente do parlamento, deputado Gelson Merizio, do PSD, afirmou que a aprovação da PEC traria agilidade, tirando imediatamente do arcabouço jurídico do Estado mais de 20 mil processos semelhantes. Ele também defendeu a constitucionalidade da proposta. O texto desta PEC foi elaborado por 5 doutores da Universidade Federal,
que fizeram um estudo aprofundado da constitucionalidade da matéria e encontraram vertentes sólidas onde a sua aprovação poderia ser sustentada no Supremo Tribunal Federal. Antes de protocolar a PEC, eu estive na OAB, isso já tem mais de 60 dias, apresentei a sugestão deste grupo de doutores da Universidade Federal. A OAB submeteu à sua Câmara de Direito Constitucional, que, portanto, é formado pelos principais juristas do Estado, e a decisão da OAB, pela maioria absoluta dos seus membros, foi pela constitucionalidade da matéria. Com a aprovação da admissibilidade, a PEC agora retorna à Comissão de Constituição e Justiça, que inicia a análise do teor da proposta. E veja ainda hoje a instalação da Frente Parlamentar, que vai buscar a ampliação da Defensoria Pública de Santa Catarina. O objetivo é estender o serviço para todo o Estado. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana o projeto que prevê mais recursos para o UDESC, a Universidade do Estado. O aporte é uma forma de permitir que a instituição consolide o Centro Educacional do Oeste. A PEC 11.1 de 2015 acrescenta parágrafos no artigo 124 da Constituição do Estado. No texto da proposta, 20% dos recursos financeiros do duodécimo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, devolvidos de forma espontânea ao governo, deverão ser repassados para o UDESC. Por sua vez, a universidade terá que usar os recursos exclusivamente para a consolidação do Centro Educacional do Oeste. Só em 2014, a devolução de recursos não utilizados foi de 80 milhões de reais. A deputada estadual do PT, Luciane Carminati, autora da PEC, que também foi assinada por outros parlamentares, comentou a aprovação na CCJ. Não dá ainda para comemorar, porque tem todo um trâmite a ser garantido e nós precisamos aprovar efetivamente. E eu entendo que precisa haver união dos estudantes, da comunidade regional, do Oeste catarinense, da estrutura da UDESC, uma vez que nós estamos tratando da destinação de um recurso dos poderes que vai para o Executivo. Agora nós estamos dizendo que ao invés de ir diretamente ao Executivo e nós não sabemos aonde é aplicado, nós queremos direcionar para a educação no interior. O reitor da UDESC, que acompanhou a votação, afirmou que a aprovação da PEC é de extrema importância para valorizar o ensino superior em Santa Catarina, principalmente no interior. O projeto da deputada Carminati é muito importante porque só da Assembleia Legislativa sobram em torno de 80 milhões de reais por ano. Então 20% disso dá em torno de 16 milhões de reais, que com certeza ajudará e muito a ampliar e continuar melhorando a qualidade dos cursos da UDESC, que é a 4ª melhor universidade estadual do país e a primeira em Santa Catarina em cursos de graduação. Durante a CCJ, os parlamentares também aprovaram o projeto de lei 352 de 2013, de autoria do deputado do PMDB, Antônio Aguiar. O PL cria a política de qualificação do servidor público estadual para treinamento e habilitação na língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. A ideia é assegurar às pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas do Estado. Já na Comissão de Finanças e Tributação, o debate girou em torno de 3 medidas provisórias. As matérias tratam da jornada de trabalho e do banco de horas dos servidores da segurança pública. As medidas provisórias 201, 202 e 203, que estão na Comissão de Finanças, foram o tema principal da reunião. As 3 medidas tratam sobre o banco de horas e a jornada de trabalho do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Civil e das instituições militares. Para debater o assunto antes que as MPs cheguem a plenário, será realizada uma audiência pública na semana que vem. A Comissão de Finanças e Tributação, por atribuição regimental, decidiu realizar no dia 2 de setembro uma audiência pública para tratarmos das medidas provisórias. A medida provisória 201, a 202 e a 203, que trata da Polícia Civil, do Instituto Geral de Polícia e da Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar.
será no plenário desta casa e tem lá um rol de entidades que vão ser convidadas conforme a aprovação na Comissão de Finanças e Tributação. Na reunião também foram aprovados 2 projetos de lei. Um deles é referente à merenda escolar. O texto determina que sejam feitas refeições diferenciadas a alunos com restrição alimentar, como diabéticos ou hipertensos. A outra matéria aprovada diz respeito ao repasse de verbas do plano plurianual, dos 5,5 milhões de reais, que seriam para a maternidade Carmela Dutra, 1,5 milhão será destinado à reforma das unidades administrativas da Secretaria de Saúde do Estado. Uma audiência pública realizada esta semana no Legislativo discutiu o sistema penitenciário de Santa Catarina. O debate foi promovido pelas comissões de Trabalho e Segurança Pública. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público em Santa Catarina estiveram na audiência para expor aos deputados os principais pedidos da categoria e os problemas enfrentados no dia a dia. Mesmo que chame todos os concursados já aprovados, o sistema ainda está em defasagem. Você tem hoje, por exemplo, no sistema, na penitenciária de Caianduba, você tem ali 13 ou 14 agentes prisionais do Estado para 700 da iniciativa privada. Então a defasagem é muito grande, já que segurança pública é um dever do Estado e é uma atividade que tem que ser exercida pelo serviço público, a defasagem hoje é muito grande. A audiência pública foi realizada por 2 comissões, de Trabalho, Administração e Serviço Público e Segurança Pública. A solicitação deste encontro foi feita pelo Sindicato da Classe. A categoria é contra a terceirização e pede mais servidores para o trabalho no sistema prisional. Os trabalhadores discutiram com os deputados e autoridades alternativas para minimizar estes problemas. Além do debate, os parlamentares vão levar o tema adiante e cobrar do Estado que as reivindicações sejam atendidas. Quando começa a se terceirizar serviços que podem ser realizados pela própria estrutura funcional, por servidores efetivos, você deixa de fazer os concursos, que é o que dá a estabilidade, que tem a garantia, a busca de novos benefícios, né? E que tem, obviamente, um salário justo. Então, nosso entendimento é poder ter a abertura de um seminário para ouvir todas as demandas e poder entrar numa linha de defesa e de busca de consenso com o governo do Estado. Quando você não tem trabalhadores lá cuidando dos presos, você corre muito risco de rebeliões, dos presos fugir, e aí a sociedade que vai correr o risco, né, lá fora. Então essa é a perspectiva, né, debater a estrutura do sistema e também a condição de trabalho, mas também o número de trabalhadores que precisam estar contratados, concursados para fazer e cumprir essa função com dignidade. A semana que passou também foi marcada pela instalação de uma nova frente parlamentar que vai atuar na ampliação da Defensoria Pública de Santa Catarina. O objetivo é ajudar a instituição a expandir o serviço para todo o Estado. A criação da Frente Parlamentar para a Consolidação da Defensoria Pública é resultado de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi da deputada Luciane Carminati, do PT, eleita presidente na solenidade de instalação, que reuniu parlamentares e defensores públicos. A Defensoria Pública foi criada há 2 anos em Santa Catarina. O papel da instituição é garantir o acesso gratuito à justiça para os cidadãos de baixa renda. Na época da criação da Defensoria Pública, foi preciso uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a forma com que o Estado prestava assistência judiciária gratuita por meio da Defensoria da Ativa, administrada pela OAB. Hoje, 21 comarcas contam com defensores públicos. Em todo o Estado, já foram efetuadas 183 mil ações, entre audiências, atos e petições, sem contar que quase 2 mil acordos evitaram processos no Judiciário. Durante a solenidade, os participantes destacaram que há 120 cargos de defensor público no Estado. Deste total, 104 estão preenchidos. A meta é chegar a 300 até 2019. E em 2022, o serviço deve estar disponível em todas as comarcas. A Frente Parlamentar deve atuar para que esses objetivos sejam atingidos. A Frente Parlamentar é fundamental para que se agilize os projetos que nós encaminhamos para cá. Quero cumprimentar a deputada Carminati, cumprimentar os deputados que fazem parte da frente, porque as questões vão acontecer aqui. É verdade que
porque tem um nascedor financeiro da fonte 100 do governo do Estado, que não tem faltado com o apoio financeiro. No entanto, a Defensoria, para crescer, tem que ter votações na Assembleia Legislativa. Garantir com que a Defensoria Pública se torne conhecida do cidadão, uma vez que o defensor público atua tanto nos interesses individuais, como também nos interesses coletivos, garantindo acesso à saúde, moradia, educação, enfim, todos os direitos que são negados, sobretudo à população hipossuficiente, que é a população que recebe até 3 salários mínimos. Outra frente parlamentar reinstalada esta semana foi a que mobiliza os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Os detalhes você confere depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana. A Assembleia Legislativa reinstalou esta semana a Frente Parlamentar dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. O evento também marcou o lançamento em Santa Catarina da campanha Eles por Elas, promovida pela Organização das Nações Unidas. Criada em 2013 e reinstalada nesta semana, a Frente Parlamentar quer envolver homens desde a infância no combate à violência. Para o presidente da frente, deputado Pedro Baldissera, do PT, o objetivo é acabar com a cultura machista em Santa Catarina. Nós temos que, através do debate, das reflexões e de algumas estratégias que nós iremos desenvolver no nosso estado de Santa Catarina, buscar uma nova consciência sobre a relação em que nós deveremos ter homens para com as mulheres, mulheres para com os homens, para estabelecermos um fim a essa questão vergonhosa que é a violência contra a mulher. O evento, realizado no Plenarinho, também marcou o lançamento em Santa Catarina da campanha Eles por Elas, promovida pela ONU Mulher em todo o mundo. O Eles por Elas está inserido numa campanha global da ONU, da Organização das Nações Unidas como um todo, uma campanha chamada Una-se pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que é uma iniciativa pessoal do secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon, que decidiu liderar uma campanha global sobre esse tema. O Conselho e a Coordenadoria dos Direitos da Mulher em Santa Catarina são parceiros da iniciativa. A gente não pode esquecer que a prevenção ela é muito melhor, né, do que você trabalhar lá quando o fato já foi consolidado. Para a assessora da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, a prevenção é fundamental nesse processo e, por isso, é preciso ensinar os meninos para que se tornem homens conscientes. Enquanto nós não envolvemos toda a sociedade, e principalmente os homens e os meninos, e um bom trabalho com os meninos, nós não vamos terminar com a questão da violência de gênero, né? Então, um evento desse é excelente, muito bom. Falando em mulheres, a bancada feminina da Assembleia está se mobilizando contra um projeto de lei complementar de autoria do governo que tramita na Assembleia. A proposta reduz a participação da Coordenadoria Estadual das Mulheres. A reunião foi comandada pela coordenadora da bancada feminina, deputada Ana Paula Lima, do PT. As deputadas explicaram que, quando foi criada, a Coordenadoria Estadual da Mulher era vinculada ao gabinete do governador para a articulação de políticas públicas voltadas às mulheres que poderiam ser implementadas em todas as secretarias de Estado. Depois, a coordenadoria passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil. E agora, o projeto de lei complementar enviado à Assembleia pelo Executivo vincula as coordenadorias estaduais da Mulher, da Igualdade Racial, do Idoso e da Juventude à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Esta reunião serviu para mobilizar os representantes de todas as entidades que lutam pelos direitos femininos no Estado. As deputadas querem evitar a mudança. O projeto de lei complementar chegou à Comissão de Constituição e Justiça e a deputada Luciane Carminati, do PT, pediu vistas em gabinete para interromper a tramitação. Para as deputadas, a vinculação da Coordenadoria Estadual da Mulher à Secretaria de Estado da Assistência Social representa retrocesso e perda de espaço. Nós entendemos
que pensar política para as mulheres de Santa Catarina é colocar a mulher no debate da participação política, da igualdade de gênero, na discussão de que as mulheres podem ter a sua profissão, o seu empreendimento. Então, nós estamos tratando de todas as mulheres e não apenas de uma pequena parcela das mulheres. Durante a reunião foram definidos vários encaminhamentos. Vamos passar no plenário uma moção contrária a esse PLC e também uma agenda com o governador do estado para sensibilizar o governo à retirada, principalmente dessas 4 coordenadorias que ficariam da responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. A edição de hoje termina registrando a homenagem do Parlamento catarinense ao senador Luiz Henrique da Silveira, que morreu em maio deste ano. Diversas lideranças políticas e empresariais prestigiaram a solenidade num reconhecimento a um dos maiores homens públicos do estado. A sessão solene realizada no Teatro Juarez Machado, em Joinville, foi marcada pela emoção. Além de música, a Escola do Balé Bolshoi apresentou as coreografias preferidas de Luiz Henrique. A imagem do político catarinense foi imortalizada com o lançamento de um selo e carimbo dos Correios. Durante um mês, correspondências emitidas a partir da Agência Central dos Correios em Joinville vão utilizar o cunho comemorativo. Quando você está colocando um selo com o rosto ou um evento, está marcando na história, está imortalizando aquela pessoa, aquele evento. Porque todo selo ele tem uma história, não é algo solto. E quando você registra isso, significa que vai ficar eternizado em todo o filatelista e toda a história da comunicação do Brasil. A trajetória política de Luiz Henrique foi mostrada durante a sessão. Autoridades de todo o estado destacaram a importância desses 44 anos de vida pública do político blumenauense. Reconhecimento a um líder comunitário, um líder político, um líder da sociedade catarinense, que serve também de incentivo a todos aqueles jovens que estão iniciando na vida pública e tem um espelho de alguém que por mais de 40 anos liderou o Estado, lutou por causas justas e construiu, junto com tantos outros como ele, um Estado diferenciado como é Santa Catarina e uma cidade diferenciada como é Joinville. O Luiz Henrique deixou um legado importante na vida pública de Santa Catarina, né? Ele exerceu atividade pública com uma vocação impressionante, né? E ele nos ensinou, ele foi professor dessa geração nova que continua trabalhando por Santa Catarina, integrando o nosso estado. Então essa homenagem é justa, por isso estamos todos aqui para reverenciá-lo. Um legado, sem dúvida alguma, a ser seguido por todos nós que queremos uma cidade melhor, por todos nós que queremos um estado melhor, queremos um país melhor. E Luiz Henrique da Silveira, seja como prefeito, como governador, como ministro, como deputado, fez esse papel, cumpriu esse papel. Até os adversários são obrigados a reconhecer que ninguém se dedicou tanto pessoalmente a Santa Catarina e a sua gente como o Luiz Henrique. Para ele não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Ele estava sempre à disposição e sempre que podia presente. A emenda parlamentar, denominada PEC Luiz Henrique, transformada em lei durante a cerimônia, inclui na lista de entidades que recebem repasses do governo do estado a Escola do Balé Bolshoi. A PEC Luiz Henrique foi uma ideia nossa, dos deputados de Joinville, exatamente para garantir a verba para o Bolshoi, a Escola do Teatro Bolshoi, que é um ícone cultural e turístico de Santa Catarina e do Brasil e que era o xodó do nosso saudoso senador Luiz Henrique. É uma forma também de homenageá-lo. Essa homenagem é um pedacinho do que a cidade, que o estado pode dar para ele por toda a contribuição que ele deu para todos nós. O Luiz Henrique nos ensinou muito, nós estamos aqui para nos somarmos a Joinville, a Santa Catarina, a Assembleia, a Câmara de Vereadores nesta justíssima homenagem. Luiz Henrique foi o ícone da política catarinense e hoje merece essa honraria que a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Joinville estão fazendo. Por conta do importante, como se disse, legado político do Luiz Henrique, que deixa seguidores, exemplos, influência ainda por muito tempo, que vai se sentir, e principalmente pelas obras deixadas por ele, obras físicas, obras às vezes imateriais, mas que são legados aí à sociedade catarinense, joinvilense, por que não dizer ao Brasil. Emocionada, a senhora Ivete Apel da Silveira recebeu a placa em homenagem ao esposo. O público que lotou o teatro aplaudiu de pé.
foi sempre o nosso exemplo de vida e pela sua vida, né? Toda a ética, toda a honestidade, honradez. Ele ensinou a nós termos, acima de tudo, palavra, né? Porque com ele era palavra dada, palavra cumprida, né? Isso foi um dos grandes exemplos que ele deu para nossas vidas. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.